Fala, AGV! Começando mais um episódio do nosso podcast, direto aqui dos nossos estúdios da AGV em Belo Horizonte. Você sabe, a AGV, a maior e melhor proteção veicular do Brasil. E o que faz da AGV a melhor? Pessoas. E essas pessoas têm histórias. Como uma dessas pessoas que está aqui à minha frente, eu vou conversar com ele hoje. O João Pedro, mais conhecido como JT. Isso aí. E vem alcançando resultados expressivos e tem uma história muito interessante. João, começou muito novo na proteção. Sim. E como é que foi isso? O que te levou para a proteção veicular? Cara, pra ser bastante sincero, eu comecei a trabalhar com proteção veicular aos meus 17 anos. Então eu comecei ali no segundo ano do ensino médio. Então era só um menino que queria fazer uma grana. Eu tenho várias histórias quando era jovem, né? E assim, na verdade eu comecei realmente a querer trabalhar porque eu tinha uma namoradinha e, e eu não tinha dinheiro, sabe? Não tinha dinheiro para ir no McDonald's, não tinha dinheiro para comprar um pão de queijo ali na cantina, não tinha nada. E aí ela me largou pra ficar com um outro mais rico, entendeu? E aí eu queria fazer uma grana. E aí apareceu a oportunidade. Um amigo meu que também estava inserido no ramo de proteção veicular me convidou para fazer um teste e trabalhar com vendas. Nunca tinha feito absolutamente nada. Eu tinha até algum tempo atrás ter deixado currículo para trabalhar como estoque de mercado. Estoquista, isso, exatamente. E não deu certo. E era um mercadinho perto de casa. Até hoje tenho raiva deles, que eles não chamaram. E aí eu comecei a trabalhar com proteção veicular. Foi a minha primeira oportunidade. E aí que eu tô... Até hoje eu tô aí. Legal. Você acabou de falar aí que o mercadinho fechou as portas para você. Mas é engraçado, né? Que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Exatamente. Nunca sabe dos planos. E quando você começou ali, como é que foi a sua família? A resposta da família? Na verdade, a minha família, né, meus pais, eles trabalham com transporte escolar, então sempre empreenderam. Então eu sempre vi a jornada deles de empreender, daquele negócio de altos e baixos, da dificuldade, e eles me liberaram para trabalhar, vai para cima. Mas eles não sabiam o que era uma proteção veicular. E aí eles até acharam estranho no começo, mas quando as coisas começaram a melhorar, começou a entrar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, comecei a conquistar minhas coisas, aí eles realmente botaram fé e falou, esse negócio aí é de verdade, esse negócio aí funciona. A gente estava conversando antes, nesse início aí de, às vezes, essa dúvida, né? Nossa, mas esse menino tá ganhando muito dinheiro, tá mexendo com coisa errada, como é que foi isso? 17 anos. 17, 18 anos, tirando uma baita, uma grana mesmo, tirando dinheiro de verdade. E aí era a viagem, eu fui até para minha primeira viagem de avião, né? Foi para Porto Seguro e lá eu banquei a minha viagem. Eles estranharam, falaram assim, tem coisa errada. Começaram fizeram até pesquisa no Google, mas aí depois que eu mostrei a seriedade da empresa, mostrei isso, aquilo, aí confiaram mais, né? João, você tem uma presença muito forte, né, no digital, Sim. Dá mais de um tempo para cá. Quando que você entendeu que ali tinha um mercado importante para você poder fazer sua atuação? Assim, hoje, na minha visão, né, eu acredito que existe uma, entre aspas, né, uma deficiência, né, no ramo de proteção veicular, né, nesse sentido de conhecimento. Então, às vezes a gente vê muito no nosso setor, né, as pessoas pegam muito conhecimento para ela e não compartilham, ficam guardados. E às vezes você ajudando o próximo, né, a sua vida começa a melhorar também. E aí que eu vi essa oportunidade. E aí eu comecei a mostrar o que eu faço no meu dia a dia, mostrar as minhas técnicas de vendas, tudo que eu faço da minha gestão e colocar nas redes sociais. E aí a galera começou a curtir, comentar, a compartilhar as minhas publicações e os seguidores começaram a crescendo. E aí eu falei, se a galera tá curtindo, se a galera tá reagindo, é porque eles realmente precisam. E eu comecei a postar lá e aí deu super certo. Legal. E aí você agora de consultor, já atingindo, né, resultados expressivos, passou para gestor. Isso aí. Como é que foi ou ainda está sendo essa fase de transição, Sim, né, para comandar a equipe, gerir, né? Sim, eu acredito que essa fase de transição ela é muito complicada para um consultor, porque o consultor, a função dele é o quê? É vender, é ir atrás de prospecção diária.
Porque o vendedor que fica parado, ele não vende. Então o vendedor ele tem que estar prospectando ali toda hora, todo momento. E agora, quando você vai para gestão, aí você já tem que mudar um pouco do seu foco, da sua visualização de objetivo. Então, em vez de você vender, você tem que ir atrás de pessoas. Então, você tem que abrir um pouco da mão das vendas, né, para fazer a gestão, ir atrás de novas pessoas. E aí, aí que está o segredo, é você encontrar o meio termo das vendas com a gestão para que você possa equilibrar e deslanchar também aí na área da gestão. E quando você estava lá na venda, como é que era a sua abordagem? O que você fazia de diferente para, ao final, conseguir realmente alcançar esses resultados expressivos? Assim, ali na abordagem, o vendedor ele tem que ser rápido. Então, não adianta nada um lead chegar para mim e eu responder ele daqui 1 hora, daqui 2 horas. Então, precisa ser ágil, rápido, eficiente. Então, quanto mais rápido você entrar em contato com o lead, mais chance você tem de vender. Tem até um dado muito interessante que ao primeiro contato com o lead, você tem 50% de chance de vender. 50%. E as suas chances ultrapassam 80% a partir do 5º contato. E poucos vendedores, de acordo com a pesquisa, acho que só 20% dos vendedores passam do 2º contato. Então, a minha técnica ali com o lead, com o atendimento, se ele não me respondeu ali na primeira vez, eu vou tentar a segunda. Se ele não me respondeu a segunda, eu vou tentar a terceira, a quarta, a quinta, até eu conseguir um contato com esse lead, que é da prospecção, para que eu possa vender, entendeu? Então, é ficar enchendo o saco. É isso que eu passo para minha equipe, para os vendedores. Tem que encher o saco, porque se o cara preencheu o formulário, se ele chegou até você, é porque ele tem algum tipo de interesse, entende? Então, você tem que ficar no pé dele. Pois é, a pessoa está com essa dor lá, está fazendo uma cotação, tem empresa A, empresa B, empresa C. O que é o diferencial da AGV na hora que você passa a proposta e faz com que o cliente fale assim, nossa, vou ter confiança nessa empresa? Os diferenciais é muito. Por exemplo, 10 anos de AGV. Que empresa hoje tem 10 anos de mercado? Hoje um Reclame Aqui da AGV. Um Reclame Aqui. Hoje você pode chegar para um cliente e mostrar o Reclame Aqui. Ó, o Reclame Aqui da minha empresa. Você pega ali na área de dados, né? Quantas soluções a empresa solucionou os problemas? Mais de 80%. Quantas reclamações respondidas? Tudo bonitinho. A empresa tem X clientes. Então, Reclame Aqui, o tamanho da empresa. Eu, particularmente, já precisei ser indenizado. Então, meu pai já sofreu uma colisão, né, da van dele, a AGV consertou. Então, esses relatos traz muita credibilidade, traz muita confiança ali na hora da venda. Mostrar esses relatos, o Reclame Aqui, o tamanho da empresa, a estrutura do prédio, que eu tenho vídeos, né, da empresa, então isso faz total diferença ali no atendimento. Você falou aí da história com seu pai, então assim, você é prova viva de que o serviço funciona, né? Mas assim, que experiência que você tem com seus clientes, assim, de retorno? Olha, João, tô aqui, meu carro quebrou, né? Como é que é essa resposta? Se eu pegar o meu WhatsApp e mostrar aqui pra você, eu tenho as mensagens favoritas. Eu tenho um vídeo de cliente que, por exemplo, tem uma história muito engraçada com um associado que ele fechou comigo. Falou assim, João, eu vou fechar com você porque em tal empresa que eu fechei, eu precisei do guincho e não fui atendido. Eu não fui, cara, e eu tô confiando em você. E veio através de uma indicação. E na hora, eu falei assim, cara, pode confiar. O que eu tô te vendendo, o contrato aqui, tudo que eu te falei, você vai ter. E no outro dia o cara não precisou do guincho. E aí eu falei, aí eu já fiquei em choque, né? Fiquei nervoso, mas eu passei o 0800 pra ele, ele ligou, chegou o guincho, aí eu falei assim, cara, me dá um feedback. Aí ele até gravou um vídeo falando, Universo AGV, eu contratei, o guincho chegou em 20 minutos. Pô, isso... vender é fácil, né? Mas ali entregar é outra coisa, né? Entregar realmente o produto não tem comparação. Sem dúvida. Voltando para a parte de gestão, eu vi lá no seu Instagram, você está já oferecendo um workshop. Uhum, sim. Como é que é isso? De ensinar as pessoas a ter esse bom atendimento, ter esse cuidado, né? Que não é só vender, igual você falou, esse pós-venda, né? Na hora que efetivamente acontece o sinistro, dar esse amparo, esse cuidado pro cliente. Lá no Instagram, né, eu tenho, por exemplo, o script de objeções, né? Porque, por exemplo,
No nosso ramo de proteção veicular, principalmente o vendedor, ele tem que lidar com objeções. Então, por exemplo, vou falar com a minha esposa e te retorno. Seu produto tá caro. Ah, o cara não retorna. Então, eu tenho um script de objeções que tá lá no meu Instagram. E aí o consultor ele pega esse script e ele entende para quebrar as objeções. E no workshop, né, eu fiz um treinamento principalmente sobre inteligência emocional, porque vendas sem cabeça, sem emocional, você não é nada. Não adianta nada no mês você fazer 30 vendas e no outro mês você fazer 5. Porque querendo ou não, você já vai ter uma diferença ali no bolso, né? Então, lá no workshop é sensacional, cara. Ensinar o que eu tenho nesses 8 anos de bagagem e passar pra galera lá no meu Instagram e realmente ajudar outras pessoas a se desenvolver e aumentar suas vendas, aumentar sua renda familiar e crescer nesse mercado que é maravilhoso. Você falou aí do tempo, né? 8 anos já é um tempo considerável. Então, assim, tem muitas histórias, né? Já aconteceu muita coisa. Aí eu fico pensando assim, né, no dia a dia, o que te motiva todo dia a levantar da cama e ir pra luta mesmo? Cara, é até engraçado falar isso, mas eu sempre... Eu não vim de uma família super rica, né? Vim de uma família ok. Então, literalmente, tem que conquistar as coisas. E eu sempre tive vontade de ter meu carro, ter minha casa, viajar pra fora do país, viajar pro Nordeste. Eu gosto muito de viajar. E para isso precisa de dinheiro, né? precisa dar um jeito, precisa fazer alguma coisa. E graças a Deus existe a AGV, né? Que me motiva a todos os dias a querer realizar os meus sonhos, ter uma vida estável. Já tá tudo bem, né? Mas sempre querer o próximo nível e aumentar a qualidade de vida, viajar. É os meus objetivos. Igual o Vitão fala, né? Você precisa ter um objetivo claro. E os meus objetivos são os meus sonhos, as minhas metas para conquistar tudo, entendeu? Então, falando de objetivo, de meta, você foi premiado aí no último Meetup com 1.000 placas, né? Sim. E eu sei que você já tá mirando as 3.000, né? Exatamente. Pegaram no vídeo, né? As 3.000. Hoje eu já tô com 1.800 placas. Então, é trabalhar muito nesse final de ano para que no próximo ano já chegue aí nas 3.000. E aí trabalhar a base, reintegrações e trabalhar com as vendas, porque a gente sabe que o saldo, né, é o mais importante, é o que faz crescer a carteira. É a parte mais importante aí que eu poderia dizer da AGV, que é o saldo, né? O saldo é espetacular. Pois é, a gente veio aí desse evento. Eu queria saber de você, João, assim, qual o peso que tem, né, ter participado do Meetup e ver esse reconhecimento que a empresa tem nos resultados, né, que os consultores, que os gestores dão para a empresa. Sim, reconhecimento, até falando com a Camila, né, reconhecimento em primeiro lugar. Reconhecimento é a chave do sucesso do jogo. Não adianta nada você fazer 1 milhão de placas, mas você não ser reconhecido. Então, quem não gosta de subir num palco, quem não gosta de ganhar um prêmio, de ganhar, que seja uma caneca, uma bolsa, então subir no palco do tamanho da empresa que é o Meetup e ver nesses 8 anos do que era e o que está hoje, por exemplo, fechar o Mineirão. Que empresa fecha o Mineirão? Você tá no Mineirão, tá lá no Bifly, assim, naquele evento espetacular. No outro ano foi o Copacabana Palace. Pô, hein? Você trabalha não também pelos sonhos, mas também para subir no Meetup, né? E como que as pessoas veem isso? Nossa, olha, o JP, o João, tá lá no Copacabana Palace, tá lá no Mineirão, tá nessa premiação. É inacreditável. Porque, tipo assim, volto a repetir, que empresa fecha o Copacabana Palace? Que empresa fecha o Mineirão? Então, as pessoas que estão em outros mercados, em outras empresas, olham isso e falam, meu, que empresa é essa? Então é realmente outro nível, é outro patamar, né? Quando a pessoa está lá fechando a proteção veicular, ou quando você vai, né, fazer esse convencimento, que tem essas objeções, é muito comum a pessoa achar, isso não vai acontecer comigo. Para que isso? Para que essa cobertura de vidro? Não dá para tirar isso aqui? Como é que você trabalha para convencer a pessoa de que tudo que a empresa oferece é um benefício para ela, né? E é um investimento, não é um gasto. Eu mostro pessoas literalmente se ferrando. Eu mostro, esse cara aqui, eu tenho para cada, por assim dizer, cada benefício que o cara quer tirar. João, isso aqui eu não preciso, isso daqui eu não quero, eu mando um exemplo. Esse cara aqui, que não queria assistência para-brisa e quebrou o para-brisa. Olha o áudio dele aqui. Aí tá o cara reclamando, pô, João, porque eu não fiz e tal.
Ou, por exemplo, o cara que precisou de um guincho, João, não quer, por exemplo, não precisa ir muito longe, o meu pai. Meu pai, quando ele fez a cobertura da AGV, ele não queria guincho. Não quero guincho. Pra quê? Eu sou meu próprio socorro, eu que me viro. Falei, pai, coloca. Aí depois de uns 6 meses precisou de um guincho. Aí eu falei, eu não falei? Então eu tenho vários exemplos, né, que eu utilizo no meio ali da negociação para que o associado fique esperto e ele pensar, pô, não pode ser com você hoje, mas amanhã você corre esse risco, entendeu? Então sempre tem essas artimanhas para ter a venda ali na mão. Ô, João, a gente, né, ouvindo a sua história, que você começou muito cedo, e a gente pode dizer que você teve uma vida transformada, né? Como é que foi isso? Essa mudança de patamar, né? De um jovem, ainda jovem, mas, né? Crescendo, entrando na vida adulta e dando tantos frutos, né? Cara, pra ser sincero, até hoje eu me pergunto isso, porque é bizarro. Porque eu saí ali com 17 anos, com nada, depois ganhando X, Y, e aí você vai evoluindo de patamar, você vai conquistando as suas coisas e você fica, pô, mano, eu só tenho 25 anos. Então, às vezes, até se você não tiver um mental forte, você começa a ficar meio biruta das ideias. Você começa a falar, mano, por que é comigo? Por que tá dando certo, sabe? E isso é assim, é inacreditável, cara. É algo... Eu agradeço todos os dias a Deus por ter uma empresa igual a essa. Igual a minha namorada fala, a GV é sua segunda casa, né? Então, tipo, ter isso daqui e ter como pode dizer? Não é um teto aqui, sabe? Eu não parei num teto, tem como eu ir mais longe, tudo depende de mim. Então eu não posso ficar, não fico estagnado num canto só, eu posso ir evoluindo e querendo mais, sabe? Essa é a graça da GV. Que recado que você deixa, assim, para quem às vezes está em dúvida, tanto dos dois lados, né? Do lado de querer entrar para a empresa, entrar para o ramo, e do cliente também que tem dúvida de aderir ou não ao produto. Primeiro, do cliente, pode ir sem dó, porque é só você olhar aí os relatos que a gente tem nas nossas redes sociais. Por exemplo, lá no portal do marketing tem os antes e depois. Então ali tem 1 milhão de relatos que você pode mandar. Então para o associado, isso daí ele pode ficar tranquilo que se ele precisar, eu já precisei. Eu vi na pele, já precisei de guincho, já precisei de colisão, então realmente cumpre o que está ali. E pro consultor, cara, pro consultor que ele tá indeciso a vir pra GV? Ou que para ele ir pro próximo passo? Que ele tá querendo mudar de vida. A pessoa que às vezes quer de uma outra área. Será? Olha, ele tá me apresentando uma ideia. Será que eu vou entrar nesse mercado? Vale a pena ou não? Entra um pouquinho, continua aqui com o meu emprego. Sim. Senti que aqui tá dando mais resultado, vou ir pra cá. O que você dá de sugestão? Venha, não vem? A sugestão é lógico, vem. Mas assim, tem que vir, mas de pular de cabeça. Que não adianta nada você vir trabalhar com proteção veicular e aí você só dedica 1 hora do seu dia. Já vou logo te falar, não vai dar resultado. Vou dedicar 2 horas. Não vai dar. Então você precisa realmente se dedicar. Se você vir, você tem que entrar de cabeça mesmo. Porque se você realmente entrar, se dedicar, for organizado, for disciplinado, ter um foco na questão dos seus objetivos. Pô, eu quero sair do ponto A e quero ir para o ponto B. Se você realmente tiver esses pilares e querer pular de cabeça, pode vir que é sem nó. Se você realmente prospectar, você vai... É óbvio. Se você prospectar para X pessoas, você vai vender para Y. É fácil, é simples, só tem que prospectar. Vai para cima que é seu, pode vir. A gente já tinha falado disso, mas assim, essa presença digital, né? Como é que foi para você dar esse passo? Já estou vendendo aqui no presencial, sim, e quero expandir, acho que ali tem muita oportunidade, tem muito cliente. Como é que foi esse momento? Para ir para o digital, eu poderia dizer que se não fosse a organização, eu estaria lascado. Porque muitas pessoas querem entrar no digital, mas, por exemplo, a rotina está totalmente bagunçada. Aí o cara ele faz Uber à tarde, ele faz isso, aquilo, e tá completamente perdido na questão da rotina. O digital é completamente diferente. Eu tenho meu escritório, lá eu sento, 8 horas da manhã, eu começo as minhas prospecções. E se eu não tiver uma organização, chega 8 horas da noite, se eu não tiver organização, eu fico tudo perdido.
Então nem sei com quem eu entrei em contato. Então se tiver a organização, a disciplina e também o objetivo claro de onde que você quer chegar, vai dar certo, entendeu? Então o digital é isso. Eu poderia dizer, número 1, que o digital é organização. Organização total. Ô, João, a gente já falou disso, mas assim, nessa dificuldade, né, de fechar a venda, a pessoa quer, não quer, você persiste ali com ela. O que é, assim, a grande chave para a pessoa falar assim, nossa, realmente, eu preciso desse serviço, desse produto, isso aqui vai resolver a minha dor? Assim, é prova social. Nesse sentido aí, para convencer o associado, é prova social. E as provas sociais é o aliado número 1 do vendedor. Então, se você ali no meio da negociação, você conseguir colocar esse argumento de vendas, mas sem que fique muito na cara. Por exemplo, o associado, ele chega para você e pergunta assim, João, o guincho, quantos km são? Como que funciona? Aí você tira a dúvida dele e já manda um relato. É muito diferente de eu estar numa negociação, o cara nem perguntou do guincho para mim, eu mando um monte de relato para ele. Então a estratégia está em utilizar os ganchos que o associado deixa para você e você incluir a prova social, para realmente provar por A mais B que a Universo AGV funciona. Ô, João, então assim, o que era um bico virou uma profissão? Virou uma profissão. Exatamente, deixei lá no meu Instagram. O que eu achava que eu só iria ficar ali 1 ano, nem 1 ano, 6 meses, virou a profissão da vida, velho. Eu tenho, igual eu falei para você, eu tenho minha carteira de trabalho, mas tá vazia, cara. Virou pro resto da vida. 8 anos aí é mais 10, mais 20, é os filhos, netos, sobrinho. Mostrar essa força AGV aí. E te perguntar isso, mas você meio que já respondeu, né? O que você pensa, né, para os próximos 8, 10 anos? O que você enxerga de horizonte para o futuro? É mostrar para todas as pessoas a oportunidade que é a AGV. Então, independente se é primo, se é prima, se é o tio, a tia, é mostrar a AGV. Eu quero que todo mundo tenha experiência de entender o que é o Universo AGV. Então, para os próximos anos, por exemplo, quero que o meu filho, quando eu tiver 18 anos, 15 anos, está aqui dentro. Mostrar para ele o que é a AGV. Então, é realmente se multiplicar para o máximo de pessoas possíveis. João, tem alguma frase que você gosta? Você fala assim, nossa, essa frase, ou não sou de frases. Frase, cara, frase... Você me pegou, mas assim, tem várias. O que é bom não cancela. Então, você realmente, você está ali na negociação, né? Então, por exemplo, nós não temos multa contratual. O que é bom a gente não cancela. Então, deixar essas frases, essa frase assim, é muito bom ali na hora da negociação. Essa daí eu utilizo bastante. Gente, conversei aqui hoje com o João JP. Foi um prazer receber você aqui no nosso Fala GV. Maravilha. E a gente deseja sempre cada vez mais sucesso para você. Obrigado. E para toda a família GV. É isso aí, tamo junto. Obrigado, turma. Valeu, hein?